Vamos lá para a nossa revisão de geografia? Nossa revisão de geografia iniciaremos na página 13, iremos até a página 26. Vamos lá? A chegada dos povos africanos. Vamos acompanhá-la no livro, por favor. De meados do século XVI até o XIX, aproximadamente 4,4 milhões de africanos cruzaram o oceano contra sua vontade. Por quê? Eles vieram para o Brasil para quê? Eles vieram para o Brasil para serem escravizados, não é? Quem os trouxe, tia? Lembra? Quem foi buscá-los para que fossem escravos, né? Então, eles foram trazidos pelos colonizadores europeus para trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, plantação de café e extração de minério e nas atividades domésticas. Quem fazia as atividades domésticas? As mulheres cuidavam das casas dos senhores de engenho e os homens trabalhavam nas lavouras de café, na cana-de-açúcar e na extração de minério. No Brasil, o povo africano também não aceitava passivamente tanta violência e continuaram resistindo à escravidão. Claro, que ninguém queria ser escravo. Quem é que queria trabalhar exaustivamente, comer mal, não ter nenhuma diversão, Então, eles relutaram muito para deixar de serem escravos. Então, nós sabemos que dia 20 de novembro é comemorado o quê? O Dia da Consciência Negra. Vocês sabem por quê? Esse dia é considerado o Dia da Consciência Negra porque foi nesse dia que Zumbi dos Palmares foi morto. Zumbi dos Palmares, ele foi uma grande pessoa que ajudou os escravos. Ele criou os quilombos. O que seriam os quilombos, tia? Os quilombos eram os lugares onde os escravos viviam, onde eles iam quando eles fugiam ou quando eles iam morar, No quilombo. Lá era como se fosse um lugar onde eles viviam depois que eles fugissem, quando eles conseguiam fugir das fazendas, onde eram escravos. Os quilombos não acabavam com o fim da escravidão no Brasil. Em 1888, pelo contrário, muitos existem ainda hoje, como comunidades tradicionais que conservam culturas locais próprias, onde se realizam diversas atividades econômicas, como atividade da agricultura, comércio e turismo. O que é que eles fazem lá? Lá eles plantam, lá eles colhem, lá eles vivem da maneira que eles consigam sobreviver, Agricultura, o comércio e o turismo. Vamos lá, na página seguinte. Os africanos contribuíram para a nossa cultura. Nós sabemos que o Brasil é um país de miscigenação, lembra? Miscigenação, mistura de várias raças, Então, os africanos contribuíram de grande modo para a nossa cultura, Adquirimos dança, roda de samba, patrimônio cultural do povo brasileiro. O que mais? A religião. As religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira, Temos também a culinária, que são alguns alimentos que nós adquirimos, nós herdamos dos africanos. Temos o quê? Os elementos linguísticos. A língua portuguesa tem a origem da língua indígena tupi e também de línguas africanas. Também outra herança, outro hábito que adquirimos dos africanos. A música, gêneros musicais como o samba e o maracatu, assim como diversos instrumentos musicais, têm suas origens ligadas à cultura dos africanos e seus descendentes, Então, tudo isso foram o quê? Algumas heranças que nós herdamos e que faz parte hoje da nossa cultura brasileira. São traços da cultura africana que eles trouxeram e aqui os brasileiros adquiriram, Outra coisa, tia, que também nós adquirimos deles foi a capoeira, Vamos lá. Os imigrantes. Quem é imigrante? A saída de um país para o outro. Migrante, a saída de um mesmo país em estados diferentes, Os imigrantes que chegaram ao Brasil trabalhavam principalmente onde? Nas lavouras de café, porque nessa época o café era o grande destaque. A maior fonte de economia no Brasil era o café,
Então, eles vinham para o Brasil, os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuíram para compor a pluralidade étnica cultural. Foi o que a tia já falou. As heranças, nós adquirimos, nós temos hábitos na nossa cultura de diversos povos que aqui chegaram, né? Não só dos africanos, mas de muitos outros. Vamos lá. Imigrante, pessoa que chega a um novo país. Emigrante, pessoa que sai de um país e vai para o outro. Migração, movimento populacional de pessoas de um lugar para o outro. Geralmente em busca de melhores condições de vida, não é? Claro, eles saíram dos seus países em busca de condições melhores de vida, tanto para ele como para os seus familiares, né? Refugiado. Tia, qual é a diferença de refugiado para imigrante? O imigrante, ele sai do seu local de origem por conta própria, porque ele quer. O refugiado, ele é como se fosse obrigado a sair. Porque, tia, muitas vezes por conta de uma guerra civil, por conta de falta de emprego, a inflação. Então, refugiados são motivados a sair de seus lugares de origem por causa também de desastres naturais, crises políticas, guerras ou perseguições ou diversos outros motivos, né? População do Brasil hoje. Vamos lá. Nós sabemos que ao longo a população mundial tem ocupado diversos espaços do planeta, né? Tem pessoas em diversos países do mundo. Observem aqui o nosso mapa mundi, né? Os países mais populosos. Primeiro lugar, China. Segundo, Índia. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Indonésia. Quinto, somos nós, o Brasil. Embora esteja entre os países mais populosos do mundo, hoje o Brasil não é um país muito povoado. Isso acontece porque o território do país é enorme. Então, populoso é diferente de que de povoado, não é? Assim, a quantidade média de pessoas por quilômetro quadrado é baixo, pouco mais do que 20. A população de um território ou país pode apresentar dois fatores de crescimento. Quais são eles? O crescimento vegetativo ou natural, que é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Temos também o crescimento demográfico ou populacional, que está relacionado a quê? Ao crescimento vegetativo, mais a taxa da migração, né? As pessoas que saem de um estado e vai para o outro. Isso é o quê? O crescimento demográfico. Está na demografia do nosso país. Entenderam? Vamos lá. Os conceitos de estudo demográfico. População. O que é a população, tia? É o conjunto de habitantes de uma área, não é? Nós somos denominados o quê? Uma população escolar. Quantas pessoas, quantos alunos tem na nossa sala? 29. Com a tia, 30. Então, nós somos uma população escolar. População é o conjunto de pessoas de uma área. Demografia, estudo das características. Vai estudar as características da população. População absoluta é o número total de habitantes de uma área. População relativa ou densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado, pelo espaço, pela extensão. O populoso indica se o número absoluto total de habitantes é elevado, se ele é grande, tem bastante pessoas. O povoado diz respeito à densidade demográfica, à quantidade das pessoas. A distribuição espacial da população do território brasileiro, ela é desigual. Por quê? Isso significa que há áreas onde existe uma concentração grande de pessoas e tem outros que há menores quantidade de pessoas. Vamos lá. Observem o mapa, ó. Observem aqui o mapa. Observem o mapa da distribuição da população brasileira pelo território. Abaixo, a forma como é calculada a densidade demográfica. Olha aqui. Então, como é que calcula? É a população relativa igual população absoluta dividida pela área. Como é que faz isso, tia? População relativa, e o que é a população absoluta? É o número total de habitantes
que será dividido pela área. O que é a área? O tamanho, o espaço. Então, dado essa divisão, é encontrado o total de pessoas, de habitantes por quilômetros quadrados. Lembra? Né? Então, para saber, para calcular essas pessoas, né, é feito um estudo. E esse estudo é feito por quem? Qual é o nome do órgão que cuida disso? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quem são as pessoas que fazem que coletam essas informações? São os recenseadores. Como é que isso acontece? Esses profissionais, eles saem de estado em estado, na cidade ou no campo, na zona rural, na zona urbana, coletando esses dados. Como é que eles fazem isso? Indo de casa em casa para fazer a contagem dessas pessoas. A contagem das pessoas, de idosos, de crianças, de adultos, de adolescentes. Fazem essas contagens e também eles coletam as informações de como as pessoas vivem, como a sua forma de trabalhar, qual a sua forma de ganhar a vida. Então, esses são os profissionais chamados de recenseadores. Trabalham num órgão chamado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E é esse órgão que é capacitado para colher todas essas informações sobre a população, né? Outra coisa importante, a cada 10 anos esse trabalho é feito. Então, quando foi o último recenseamento? Em 2010. O próximo, com certeza, estaria acontecendo esse ano, se não fosse essa pandemia. Mas a cada 10 anos, esse trabalho é feito para fazer o quê? A contagem das pessoas de um determinado território, tá bom? Qualquer dúvida, chama a tia no grupo. Prestem atenção, estudem direitinho, tá bom? Vejam tudo bem direitinho, leiam tudo e acompanhem o roteiro, tá?